Bom dia, meus amores. Aqui tá meio friozinho. Nós vamos falar de Mateus, versículo 10. Falo aqui do Espírito Santo, aquele friozinho, não repare a minha voz. E no versículo 1 vem dizendo: chamando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Agora eu te pergunto, quem são os discípulos de Deus aqui na Terra? Somos nós. A Bíblia toda fala o quanto nós temos poder em vários versículos. Aqui ele fala o nome, dos discípulos e fala que Judas o traiu. Judas o traiu, não aguentou, se enforcou, se arrependeu completamente, porque ele estava inconsciente do que ele estava fazendo e Jesus já sabia o que ele iria fazer, né? E foi necessário para que tudo acontecesse da forma que ocorreu, para que Jesus fosse crucificado e pagasse todos os nossos pecados. Então, no versículo 5 vem dizendo: Jesus enviou 12 com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma de samaritanos. Antes, dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Ou seja, para os meus filhos, por onde eles forem, preguem a mensagem para que eles estejam conscientes, porque o reino dos céus está próximos. Olha o poder que Jesus deu para eles. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberão a graça e deem também de graça. Ou seja, vocês receberam, então doem também. Não levem nem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos. Não levem nenhum saco de viagem, nenhuma túnica extra, nem sandálias, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu sustento. O que Deus quer dizer? Eu vou prover tudo para vocês, não se preocupe, tenha fé. Na cidade ou povoado que eles entraram, procurem alguém digno de recebê-los e fiquem em sua casa até partirem. Aí, ao entrarem na casa saúdem-na, abençoem. Versículo 13 vem dizendo: se a casa for digna, olha a importância da nossa casa estar sempre organizada, sempre cheirosa. Por quê? Para ser bem receptiva, para ser um ambiente digno, para ser um ambiente de paz. Não interessa onde você mora. Para não ter coisas velhas, coisas que não fazem bem o seu coração, porque tudo é energia, né, gente? Tudo é energia e tudo vibra em uma frequência. E aí, se a casa for digna, repouse sobre ela. Se ela não for, que a paz retorne sobre vocês e vocês sigam. Vamos continuar aqui. Se alguém não os ouvir, nem ouvir suas palavras, sacuram a poeira dos seus pés quando saírem daquela casa ou cidade. Ou seja, continuem, não parem. Eu lhes digo a verdade. No dia do juízo, haverá menor rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eu estou enviando como ovelhas entre lobos. Portanto, sejam prudentes como as sementes e simples como as pombas. Ou seja, sejam puros de essência, mas tenham a força com posicionamento e respeito, independente das pessoas que você vão lidar. Tenham cuidado, pois os homens os entregarão aos tribunais e os açoitarão na sinagoga deles, por eles estarem pregando as palavras por conta dos falsos profetas. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis como testemunha a eles e aos gentios. Mas quando os prenderem, não se preocupe quando há o que dizer ou como que dizer. Naquela hora será dado o que dizer. Ou seja, gente, confia em Deus. Confia. Não interessa o que ele te mandou fazer, vai lá e faz e confia. Pois não serão vocês que estão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falarão por intermédio de vocês. Ou seja, quanto mais você está conectado a Deus, quanto mais você obedece, quanto mais você segue os seus princípios, mais a voz do Espírito Santo vem sobre você, fala para você, as palavras vêm do Espírito Santo e você tem discernimento, sabedoria e autoridade sobre aquilo que você está falando na vida das pessoas, em qualquer momento de situação difícil. Por quê? Porque o Espírito Santo está presente. E assim é na nossa vida hoje e sempre foi, ok?
21. O irmão entregará à morte o seu irmão, e o pai o seu filho. Filhos se rebelarão contra os seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que preservar até o fim será salvo. Ou seja, né, gente, as pessoas, quando elas não conhecem, elas têm medo. Medo do que é novo, medo do que é diferente. Pensa no poder que Jesus Cristo tinha naquela época, que aquelas pessoas nunca viram. Então ele era acusado de ser o rei dos demônios, ele era acusado de ser um falso profeta. Como assim você é um rei se você não tem coroa? E eles não entendiam que o reino dele não era desse mundo, o reino dele era dos céus. Entende? Então, assim, tudo aqui que ele traz confia em mim. Eu lhes garanto que vocês não terão percorrido todas as cidades de Israel antes que eu venha o Filho do Homem. Ou seja, isso vem se estendendo até hoje. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Ou seja, não existe esse negócio, eu sou melhor que você, eu sou maior que você. Não existe isso. Existe igualdade, existe o poder entregue ali, porque Deus diz, vocês poderão até fazer mais que eu, dependendo da tua fé. O versículo 25 vem dizendo, basta ao discípulo ser como seu mestre e ao seu servo como seu senhor. Se o dono da casa foi chamado Belzedu, quanto mais os membros da sua família. Portanto, não tenham medo deles. Não há nada de escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Ou seja, gente, Deus sabia de tudo. Ele já sabia de tudo que ia acontecer e ele já estava preparando os discípulos. Assim como é na nossa vida. Deus fala conosco, Deus manda sinais, mas se a gente estiver cego, não estiver em comunhão com Deus, a gente não enxerga. O que eu lhes digo na escuridão, falem à luz do dia. O que é sussurrado em seus ouvidos, proclamem dos telhados. Não tenha medo dos que matam os corpos, porque eles não podem matar a alma. Lembra que a gente é energia? Eles podem matar o corpo, mas a alma vive. Antes, tenham medo daqueles que podem destruir tanta alma como o corpo no inferno. Não se vendam por pardais por uma moedinha, ou seja, não caiam, nessas ameaças, nesses subornos. Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Ou seja, Deus comanda tudo. Nada acontece sem a permissão de Deus. Até os cabelos da cabeça de vocês estão contados. Portanto, não tenham medo. Vocês valem muito mais do que pardais. Tamanho é o valor do ser humano para Deus, que a gente foi criado à imagem e semelhança de Deus. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante dos meus pais que está no céu. Ou seja, quem for fiel a mim, chegará até o meu Pai. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também negarei diante do meu Pai que está nos céus. Não pense que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz à terra, mas espada. Pois vim para que o homem fique contra o seu pai, a filha contra a sua nora, a nora contra a sua sogra. Os inimigos dos homens serão sua própria família. Porque, né, gente, a família tá ali, tem famílias que apoiam e tem famílias que nos ensinam, que nos trazem ensinamentos para as pessoas que a gente precisa se tornar para conquistar aquilo que conquista mais na nossa, para conquistar aquilo que a gente precisa conquistar na nossa vida. Se não fosse a minha história, eu não teria chegado onde eu cheguei, ainda eu continuo chegando e a força que eu tenho vem de tudo que eu vivi. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que mim não é digno de mim. Ou seja, são todos filhos do Senhor. A sua família é do Senhor, ninguém é seu. Todos são do Senhor. E se você entrega para Deus, você relaxa. Se você quer tomar para você e proteger como se fosse Deus, você se lasca. Porque é um peso muito grande, você não tem como controlar os outros. Entregue seus filhos para Deus, entregue seu marido para Deus. Entrega seu pai e sua mãe para Deus, ora para eles. Você não tem que salvar eles, você não tem que fazer justiça por eles. A justiça, a salvação é de Deus, não nossa. E quem não toma a sua cruz e não me segue não é digno de mim. Ou seja, quem não admite os seus pecados.
quem fica carregando culpa, quem fica carregando mágoa, quem não se perdoa. Gente, se Deus é perdão e amor, se você carregar culpa, você acha que você agrada a Deus? Se você carregar mágoa, você acha que você agrada a Deus? Quem achará a sua vida a perderá, e quem perde a sua vida por minha causa a encontrará. Quem recebe vocês, recebe a mim. Ou seja, Deus vive em nós. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Então, se quem recebe vocês, recebe a mim, e você está carregando culpa, como é que essa pessoa vai receber Deus? Se você está bloqueando de Deus se manifestar. Se você não se perdoa e está bloqueando de Deus se manifestar em você. Porque Deus vive em você. Vós sois deuses. Então, por isso que é tão importante tratar essas mágoas para que você chegue a Jesus e se sinta merecedor das melhores coisas da vida. Porque, repito, sempre, Jesus já pagou todo o preço. Quem recebe vocês, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou, que foi Deus. Quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo, porque ele é justo, recebe a recompensa de justo. Ou seja, o que você plantar, você vai colher. Em todas as áreas da sua vida. E se alguém der menos que seja um copo de água fria a um desses pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu lhes asseguro que não perderá a sua recompensa. Ou seja, não importa o que você dê, você vai receber grandiosamente. Porque se você deu no pouco, você vai dar no muito. E em grandes lugares você será colocado. Vamos orar para que possamos ser a cada dia mais discípulos do Senhor, ter discernimento e levar a palavra do Senhor, seja como for, com leveza, com delicadeza. Em nome de Jesus. Querido Pai, nós viemos te agradecer por mais um dia, ó Pai, por todas as bênçãos que o Senhor tem feito nas nossas vidas, pelas bênçãos das pessoas que vêm nos ouvindo. Muitas vezes a gente não consegue reconhecer as bênçãos que nos cercam, mas nós agradecemos por tudo, por nossa casa, por nosso trabalho, por nossa renda, por nossa família, por conhecer mais a Ti, por o Senhor ter deixado nas Escrituras que nós temos poder, sim, poder para expulsar demônios, poder para curar, sendo instrumentos do Senhor, entregando a nossa vida nas mãos do Senhor, porque quem faz o trabalho é o Senhor e nós somos apenas instrumentos de cura e transformação e transbordo na vida das pessoas. Que possamos ser discípulos mais entregues, mais proféticos, com muita fé no que o Senhor traz para nós. Que os nossos ouvidos sejam antenas para ouvir a voz do Espírito Santo, que os nossos corpos sejam sensíveis para ouvir, para sentir a presença do Espírito Santo, que a leveza, a paz, o amor, a prosperidade, a dignidade, a honestidade, a prosperidade, a abundância chegue em todas as áreas da nossa vida, que possamos ser cheios do Espírito Santo, ricos do Espírito Santo, preenchidos do amor de Deus, porque aí nós saímos da falta, aí nós somos prósperos, aí nós vibramos nas melhores e mais altas frequências de realizar tudo aquilo que buscamos, principalmente com contentamento e com alegria, e não buscando preencher vazios, mas honrando o nome do Senhor, que o seu nome cresça e o nosso nome diminua, para que o Senhor cresça cada dia mais em nós, e cada dia nós estejamos mais fortes para cumprir os princípios, as palavras do Senhor, os mandamentos do Senhor, para que possamos espalhar todos os cantos dessa terra o melhor para todas as pessoas, o melhor que provém de Ti, porque só o Senhor conhece o coração de cada um, só o Senhor sabe o que cada um precisa. Seja hoje, se você estiver passando por alguma dificuldade no relacionamento, bote o seu joelho no chão, peça discernimento a Deus. Se você está desempregado, bota o joelho no chão, peça discernimento a Deus. Se você tem um trabalho e você não está sabendo ser grato, ajoelha e pede discernimento a Deus. Se você quer mudar de trabalho, pede discernimento a Deus. Se você tem tudo, é rico, é próspero, mas ainda não é feliz, pede discernimento a Deus. Pede para Ele: Senhor, me preenche do Teu amor, me guia, me orienta, para que eu possa sentir o Teu amor na minha vida em todas as áreas, para que eu possa ser o melhor de mim, nem que seja 1% a cada dia. Porque esse 1% somando durante todos os anos, eu serei muito
muito melhor do que eu fui em todos os outros anos. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a vida de vocês e que o dia seja incrível. Obrigada, Deus, pelas coisas incríveis que vão acontecer conosco hoje. Amém, amém e amém.